No ar, pela Líder FM. Jornal da Líder. Apresentação do jornalista Josué Júnior. Olá, muito boa tarde. Agora 12:05. Hoje é sexta-feira, 5 de março, dia do filatelista brasileiro. Estamos no verão e a partir de hoje a fase da lua será minguante. Manchetes do dia. Formiga registra 291 novos casos de Covid-19 ontem, quinta-feira. Formiga promove dia D de vacinação contra a Covid-19 para idosos com mais de 85 anos. E também Formiga adere a consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19. Hoje no Jornal da Líder, a presença da Gisele, da Missão Marta e Maria, e aqui comigo já no estúdio do Jornal da Líder, o Gustavo Tatagiba, ele que é vice-presidente da CIF-CDL. Patrocínio do Cicobi Credifor, onde você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a R$485 mil em pontos no Coopera. E Supermercado Kit Sacolão, o maior, o melhor e mais completo supermercado de Formiga em toda a nossa região. Faça suas compras no Supermercado Kit Sacolão. 12:06, com a direção de Felipe Mendonça, a produção Ed Silva e a apresentação de Josué Júnior, o Jornal da Líder está no ar. Está no ar. Jornal da Líder. Jornal da Líder. Notícia com credibilidade. Jornalismo sério, com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio. 12:07, lembrando que estamos ao vivo em 102.5 e também pelo YouTube, pelo Facebook. E caso você não tenha inscrito ainda no nosso canal, nosso link encontra-se disponível lá na bio do Instagram para que você possa se inscrever no nosso canal. 12:07, ontem à tarde eu recebi a ligação do Gustavo me pedindo, um espaço, colocando à disposição para que viesse ao jornal. 12:07, estou recebendo aqui nos estúdios da Líder FM, no Jornal da Líder, o vice-presidente da CIF-CDL, Gustavo Tatagiba. Muito boa tarde, Gustavo. Bom dia a todos formiguenses, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Líder. Bom dia, Juninho, bom dia, Ed. Um bom dia especial para o nosso Jaime Mendonça, ícone do nosso rádio formiguense. A todos, muito obrigado por estar aqui, certo? Estamos aqui para colaborar nesse momento difícil que é de combate a essa pandemia. Ô Gustavo, eu confesso a você, todos nós, acredito eu, que todos nós estamos vivendo períodos de muita preocupação. Ontem, quando você me ligou, quando você posteriormente me mandou um vídeo, que você gravou também, está circulando, eu confesso a você que a sua preocupação me gerou uma preocupação maior ainda, Gustavo. A sua vinda, principalmente aqui no Jornal da Líder, é para você falar sobre isso, né? Muito bem, a todos que nos ouvem, gostaria de conclamar a toda a população formiguense a nos unirmos em prol do combate a essa pandemia. E esse combate, Juninho, ele não é um combate impossível, é perfeitamente possível. Átila Yamarino, um grande estudioso dessa questão, ele coloca muito bem que o vírus, ele é perfeitamente vencível, caso tomemos as medidas sanitárias que estão em vigor. É preciso usar máscara, é preciso usar o álcool em gel e evitar as aglomerações. Nesse sentido, nós temos hoje um decreto municipal em vigor que ele é necessário. Precisamos sim tomar essas medidas de contenção, de evitar o uso de bebida alcoólica, para que a gente evite que pessoas que não estão aderindo a esse momento tenham agora consciência da importância de estar junto de nós. Gustavo, na sua opinião, esse decreto mencionado agora mesmo por você, esse decreto que está vigente, pelo prefeito desde a última segunda-feira agora, ele foi um decreto leve, um decreto normal ou um decreto pesado, um decreto rígido? Na minha visão, o decreto é necessário e lembrando que o secretário de saúde e o prefeito foram sensíveis à questão do fechamento daquilo que chamamos de comércio não essencial. Gostaria aqui de dizer que eu sou totalmente contra esse tipo de termo, visto que o comércio ele é essencial para quem dele trabalha.
Nós precisamos entender que o comércio, a atividade econômica em geral, ela é hoje um caminho para combatermos a pandemia. Com as pessoas trabalhando, indo e vindo regularmente, podendo ir para casa descansar, no outro dia continuar sua jornada, nós evitamos que as pessoas tenham momentos de descontração, de poder fazer aglomeração, porque quando fechou o comércio ano passado, o que nós vimos é que verdadeiras hordas de pessoas foram para a beira de água, foram para casas de veraneio, e aí você viu essa doença proliferar no meio dessas aglomerações. O que nós temos hoje, com essa visão de ter o que a gente chama de lei seca e de manter o comércio todo em atividade, é que nós temos uma população consciente da necessidade de usar a máscara, usar o álcool gel no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, por que não? E, ao mesmo tempo, mantermos as atividades que nós temos. O trabalho é digno e o trabalho ele tem que ser valorizado. O momento é de nos unirmos e nos conscientizarmos de que, caso tomemos as medidas sanitárias em vigor, venceremos sim essa batalha. Comentava ontem com você por telefone também, Gustavo, inclusive falei isso ontem aqui em off para os meus colegas aqui da emissora, que a coisa está tomando uma proporção. Por exemplo, você como comerciante, como vice-presidente da CIF-CDL, ontem eu recebi o telefonema do Jesus, que é o presidente da Mafurnas, também como você e como todos nós, preocupados com essa situação também e fazendo lá a parte dele, que lhe é permitido, que a posição que ele ocupa, pedindo encarecidamente, ele usou esse termo, encarecidamente, né, que as pessoas lá não se aglomerem, não façam essa aglomeração, que os proprietários de casas neste momento deixem aí de alugar as suas casas. Para quê? Para fazer, para chegar, né, nesse ponto que você mencionou agora há pouco, que é a não proliferação, para não contribuir, né, com a aglomeração. Você que está no comércio direto ali, Gustavo, você tem percebido como que as pessoas estão comportando? Você tem sentido, você tem visto que as pessoas estão preocupadas com essa situação que hoje Formiga está vivendo? Não só Formiga, mas todo o Brasil, né, está vivendo, mas eu digo aqui em Formiga. Nuninho, a gente podia dividir isso aí em duas questões. A primeira, essa questão que você coloca a respeito das casas de veraneio. Eu acho muito importante nós entendermos o seguinte: isso foi discutido na reunião que antecedeu o decreto, junto com a Polícia Militar, Prefeitura Municipal, e o que eu vi nessa reunião foi que juridicamente realmente não é possível você proibir esse aluguel das casas. O que nós precisamos é conscientizar os donos de casa de veraneio, que vivem também dessa renda, que eles entendam que nesse momento é impossível nós fazermos esses aluguéis para festas e aglomerações de tantas pessoas. Você fazer um aluguel para uma família de 4 pessoas é perfeitamente possível, é um núcleo que já convive normalmente. Agora, nesse momento, nós não podemos ter isso. E nesse sentido, é interessante nós valorizarmos o trabalho que foi realizado naquele fatídico feriado de carnaval, do qual nossa entidade foi totalmente contra, que nem Furnas Tour não houve aglomeração, porque nós tivemos um trabalho efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais, sob o comando do comandante Gotelipe. Foi um trabalho que tem que ser valorizado e exaltado. Nesse sentido, o que precisamos hoje é de muita fiscalização, mas isso é impossível numa extensão territorial como a de Formiga, se não conseguirmos obter a conscientização de toda a população. Que não faça aglomeração em Furnas Tour, mas vai querer fazer uma aglomeração em roça, não vai resolver nada. Não pode fazer essa aglomeração. Pessoas que não são do seu convívio familiar, nesse momento nós não podemos ter essas festas. A verdade é essa. Agora, com relação à questão de participação de todos, por isso que a nossa entidade está buscando, via nossos caminhos que temos de propaganda volante, de propaganda digital, conscientizar a toda a população da necessidade de cada um. E eu digo isso a cada um formiguense de qualquer idade. Você tem que se conscientizar da necessidade das medidas sanitárias. Use máscara, álcool gel e evite aglomerações. Aqueles céticos, Juninhos, aqueles que acham que isso não é necessário, que a vacina não serve, que fiquem em casa
e respeitem, então, a tomada de decisão das nossas autoridades. Lembrando que, nesse momento, o decreto tem também a questão da multa para quem não fizer o uso da máscara. Nós precisamos fazer isso valer. Por quê? Porque, às vezes, infelizmente, aquele que não concorda em participar do meio, da sociedade, ele vai ter que ser conscientizado à força via multa. Lembrando que a fiscalização, ela ocorre pelos agentes municipais. Existe uma dúvida que eu vejo na sociedade em geral, em discussão em redes sociais, que é o seguinte: a polícia, ela não intervém diretamente nessa questão. É preciso que o agente municipal notifique a pessoa. Caso essa pessoa não concorde com a notificação, sim, a Polícia Militar está apoiando a autoridade municipal para fazer valer as regras do decreto. Aqui Gustavo Giovanni, parabenizando a você pelas suas palavras, pela sua visão. E eu lhe perguntaria, com relação ao decreto, Gustavo, você acha que poderia haver medidas mais restritivas nesse decreto, ou esse decreto está de bom tamanho a ser seguido? O que eu vejo hoje é a questão do Minas Consciente, a famosa onda roxa que tem aí. O que ocorre? Pela onda roxa, caso aumente os casos e nós venhamos a ter uma onda roxa, o que pode acontecer é o fechamento daquilo que chamamos de não essencial. Particularmente, não é a minha ideia, não é a minha visão dessa questão. Eu continuo afirmando que considero o trabalho como um regulador de comportamento social. Nós precisamos do trabalho para manter as pessoas ativas dentro das regras sanitárias. Com relação ao tamanho em si, ou da força do decreto, eu acho ele muito bem feito, bem elaborado, no sentido de coibir atividades principalmente noturnas. Porque o que a gente mais ouve é que as contaminações ocorrem em aglomerações e festas. Eu não conheço pessoas que viram para mim e falam o seguinte: pô, peguei isso no trabalho. Pô, peguei essa doença porque eu estava fazendo uma atividade, correndo, atendendo um cliente. A maioria das contaminações ocorre em momentos de descontração, quando que você tira a máscara, você fica mais à vontade e, infelizmente, gente, eu volto a afirmar o que o estudioso falou sobre o vírus. O vírus, ele é vencível. Ele é um vírus que ele morre se você combatê-lo de forma eficaz. Se você tem o álcool gel, se você passa as suas mãos, você realmente consegue tirar essa contaminação. O vírus, ele não é agressivo no sentido de que você está de um lado da rua, passa do outro lado da rua uma pessoa com a doença. O vírus não sai do outro lado da rua e vem em você e te ataca. O que pode acontecer é essa pessoa sem máscara, ou você sem máscara, se encontrarem, conversarem, e aí ocorre a contaminação. Mas, se você tem as medidas sanitárias, você consegue conter isso. Nesse sentido, o decreto favorece que consigamos vencer essa batalha. Mas, digo novamente, com a ajuda de toda a população, de toda, principalmente daqueles jovens que ainda acham que não tem perigo para eles, no momento em que nós temos relatados casos de pessoas jovens que também estão perecendo com a doença. Quer dizer, isso é muito grave. E sejamos sinceros, se você pode contaminar alguém, gente, isso é uma coisa assim, é muito terrível do ponto de vista do ser humano. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então esse decreto funciona com a ajuda de todos, com o apoio da Secretaria de Saúde Municipal. A testagem que está sendo realizada, ela será muito importante. Às vezes você vai virar e falar assim: pô, mas nós tivemos 300 casos ontem. Que bom que nós sabemos quem está contaminado, para que essas pessoas tenham consciência da importância agora de se retirarem do convívio até familiar, para que não contaminem outros. E é um período muito pequeno, são 7, 9 dias para você pegar e recuperar isso e voltar para sua atividade diária. Então cada um tem sua parcela de sacrifício, alguns mais do que outros. No decreto, por exemplo, a discussão que se coloca hoje, e eu como presidente da entidade, eu quero deixar claro o seguinte: nós gostaríamos que fosse revisto o caso das academias. As academias foram totalmente fechadas. Enquanto que, por exemplo, nós tivemos as igrejas com 25% de capacidade.
A nossa visão é que poderia ser analisada essa questão das academias após esses 7 dias do decreto, para que as academias possam voltar a funcionar, nem que seja com 25% de capacidade, porque também são profissionais que têm que ser valorizados. Tecnicamente falando, o argumento das academias serem fator 9 de contaminação de uma escala de 1 a 15 pela Universidade Federal de Minas Gerais, por um estudo realizado, ele realmente é relevante. Porém, é preciso entender que isso é num caso de 100%. Se você utiliza só 25% da capacidade, você diminui esse fator de contaminação. E também acreditarmos a esses trabalhadores dessa área da saúde a importância da geração de saúde no nosso meio. Quem frequenta uma academia, ele realmente é uma pessoa que se preocupa com a sua saúde. Então nós temos que valorizar os profissionais da academia e os seus clientes. Eu acho que isso pode ser revisto. Uma pessoa me perguntando aqui, Gustavo, vou até aproveitar a sua presença aqui, porque tem muitas pessoas neste momento semeando aí fake news. Até ontem mesmo o governador, né, deu uma declaração, gravou um vídeo que tinha soltado lá em março do ano passado, né? A pessoa me perguntando se amanhã a cidade vai ser fechada. Gente, não tem nada disso. Qualquer informação que chegar, nós iremos divulgar. Então, pedir às pessoas, já tem tanto terrorismo, né, Gustavo? E que as pessoas pare, né, com essas divulgações de fake news. Recebeu alguma mensagem, verifique primeiro antes de você repassar, para que isso não tome aí uma proporção de divulgação muito grande. Lembrando, Juninho, que nós temos canais de comunicação na Prefeitura Municipal de Formiga que funcionam. Nós temos a Secretaria Municipal no Antônio Vieira, que atende as pessoas. Nós temos os telefones do SAD, nós temos os telefones da Prefeitura Municipal, que devem ser utilizados. E também algo que eu já falei sobre isso aí, que é o seguinte: nós temos que trazer informação e questionar a outra informação que às vezes vem, que é o que a gente chama de fake news, para órgãos competentes. Se você tem alguma dúvida, se você é associado de uma entidade, no caso, por exemplo, da CIF-CDL, nós estamos lá diuturnamente no 3322-1554, no 3321-4033. Você que é nosso associado, pode questionar, entre em contato com as nossas gerentes, a Cristina, a Janaína, para que possamos trazer uma informação realmente válida para o meio da população. É muito perigoso esse negócio de você ficar passando mensagem que vem, nossa, mensagem é ruim, vou passar para frente. Não deve fazer isso. A gente tem que coibir isso. Fake news, gente, quando ele entra no seio de uma pessoa que já está às vezes doente, que tem um parente internado no hospital, isso causa uma comoção muito grande. Verdade. Nós temos que evitar isso, nós temos que pensar no bem das pessoas. E nós não estamos falando aqui de sufocar a informação, mas sim de trazer a informação que é verdadeira. Com relação a essa questão do fechamento do comércio, eu também, Juninho, não tenho nenhuma informação sobre isso. O que nós estamos vendo é o comércio lutando, a atividade comercial lutando para permanecer ativa, todo mundo preocupado em usar máscara, todo mundo preocupado com o álcool gel. Se você que está nos ouvindo nesse momento está vendo algo diferente disso, entre em contato conosco. Entre em contato com as rádios, nós temos os jornais, as rádios de Formiga. Traga essa denúncia para ser validada, para que a gente possa saber aonde que a gente pode agir. As empresas associadas à CIF-CDL, pelo contato que eu tenho com os empresários, estão extremamente com vontade de fazer o correto. Digo isso, Juninho, inclusive pelo trabalho que realizamos no final do ano passado, em que entregamos mais de 2.000 máscaras no centro da cidade, pelas mãos dos proprietários das lojas que participaram ativamente da campanha. E aqui exaltar a figura do Paulo César Costa, da Fidalga, que doou essas máscaras para essa campanha, em que nós fizemos um grande trabalho de conscientização. Hoje você, no seu bairro, no centro da cidade, vai ouvir uma mídia volante da CIF-CDL conscientizando para que faça uso dessas medidas. Use máscara, use álcool gel, evite aglomeração o tempo inteiro. Para quê? Para que num período, às vezes até curto, Juninho, nós consigamos vencer essa batalha, vencer essa guerra contra esse vírus. Tomara. Gustavo, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Líder. Deixar aberto agora para a sua mensagem final, suas considerações.
Olha, a toda a população, reforço novamente o nosso pedido. Use máscara, use álcool em gel, higienize suas mãos e evite as aglomerações. Por mais difícil que seja você concordar com isso, entenda da necessidade da sua atuação, você como pessoa, no meio da nossa sociedade toda, no meio da nossa comunidade. É com a sua participação que nós venceremos essa guerra. Agora, para todos nós associados à CIF-CDL, nossa entidade está à sua disposição. Tire suas dúvidas, venha até nós, porque nós estamos lutando para que a atividade econômica do município se mantenha em pé. Nós sabemos da necessidade de valorizar o trabalho digno do ser humano. Isso é o que mais temos em Formiga. Pessoas focadas em trabalharem, em darem o seu melhor para a sua família, e assim continuaremos e venceremos isso aí, e um dia isso será só uma história para ser contada. Tomara Muito Deus, obrigado a mais todos. breve.